Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Amém. Motivo de alegria, se faz também uma grande satisfação poder estar adorando a Deus com vocês nessa vigília pela primeira vez. Eu estava vendo esses meninos falando aqui, o Júlio e o Juan. Eu me lembrei de uma história de um jovem que estava em uma vigília e ele estava com vontade de dar uma palavra, Daniel. E aquele jovem mandou um bilhete, disse: eu quero falar. Deram a oportunidade para ele, vem aqui e fala. Ele subiu para falar, mas quando ele subiu para falar, ele ficou nervoso. E quando ele saudou a igreja, não tem quando a igreja vai com aquela expectativa, agora sai alguma coisa. Ele abriu a Bíblia e disse: abra a tua Bíblia. E leu. E quando ele viu, ele não conseguiu explicar, ele deu um grito: igreja, sabe por que Deus escreveu isso aqui? A igreja disse: não, porque Ele quis. Amém. Então, nós dependemos de Deus, né? Já veio o Júlio aqui, o Juan deu um brado. Se a gente não depender de Deus, a gente olha para a Bíblia e fala: Ele escreveu porque Ele quis, e dá amém. Mas nós temos uma palavra de Deus para o teu coração, amém? Gente, Gálatas capítulo de número 6 e o verso de número 17. Aqueles que têm a Bíblia, abre ela em Gálatas capítulo de número 6 e o verso 17, que diz assim: desde agora ninguém me inquiete mais, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu vou ler de novo só para fixar na memória esse texto que diz: desde agora ninguém me inquiete mais, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Dá uma olhadinha por irmão e diga para ele: Deus vai marcar essa geração com uma marca que vai fazer ele sentir na pele. Agora dá um glória a Deus. Queridos, se tratando de marcas, o apóstolo Paulo é o homem mais indicado para falar a respeito das marcas. Paulo, no livro de Gálatas, ele está dialogando com a igreja de Gálata, com os galeses, e as expressões de Paulo é pesada para a igreja de Gálatas. Paulo, no seu primeiro capítulo, Paulo ele vai citar a respeito da admiração que ele tem pela igreja de Gálatas. Paulo diz: eu me admiro que tão rápido e facilmente vocês desviaram ou saíram do evangelho de Cristo Jesus. Paulo, quando ele fala para essa igreja, as expressões de Paulo é bem pesadas. Só que no capítulo 6, Paulo ele está tratando a respeito da circuncisão. No capítulo de número 6 e o verso 12, você vai observar Paulo falando a respeito da marca da circuncisão. E no período em que ele está apresentando a respeito desta marca, que o povo judeu queria marcar o povo de Gálatas com a marca da circuncisão no prepúcio, Paulo ele começa a dialogar e dar as últimas exortações para a igreja de Gálatas. E é quando Paulo cita esse texto, dizendo: desde agora ninguém me inquiete mais, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo aqui nessa expressão, ele está combatendo contra os judeus. Os judeus estavam apresentando que a marca que o povo deveria ter era a marca da circuncisão. Mas Paulo ele apresenta que, diferente da marca da circuncisão, os cristãos de Gálatas precisavam ter na pele a marca de Cristo Jesus. Paulo, quando ele cita sobre a marca, Paulo não está falando de alguém que é marcado com uma tatuagem. Uma tatuagem, quando alguém se pinta com ela, essa pessoa nunca mais vai tirar da pele, a não ser que ele tenha muito dinheiro para pagar. Paulo também não está falando de uma marca daquele que perde um dedo ou a orelha, tem uma lesão no corpo e essa pessoa fica marcado por essa questão da lesão. Mas Paulo, ele está olhando para a igreja e está dizendo: eu não sou marcado pela circuncisão. Eu também não tenho marcas de tatuagem, mas eu tenho na minha pele a
a marca de Cristo Jesus. Paulo, ele estava dizendo, eu sou marcado. Quando você estuda a respeito de Paulo, você vai ver que Paulo, ele diz, a igreja de Corinto, salvo engano, Paulo começa a dizer, olha, eu passei fome, passei frio, passei perigo, passei espada, fui chicoteado, apanhei. E agora Paulo, que passou fome, frio, passou pela espada, apanhou do chicote, ele está dando testemunho do que ele sofreu. Mas Paulo, quando dá o testemunho, Paulo vai dizer, ninguém me inquiete mais. Paulo não está dizendo, olha, estão me perseguindo, colocaram uma marca no meu corpo. Ele não está como muito crente barulhento, que chega dizendo, estão pegando no meu pé, não estão me deixando pregar, estão me perseguindo, estão fechando a porta. Não, Paulo estava olhando e dizendo, se me bater, eu estou sendo marcado, mas marcado por Jesus. Podem fechar a porta, mas eu estou sendo marcado por Jesus. Podem olhar para mim e dizer, não vai pregar aqui, não vai cantar aqui, não vai estar aqui, mas Paulo estava dizendo, é marca, é marca, é marca, é marca de Cristo Jesus. Só para a gente fechar, a Bíblia apresenta que Caim foi marcado. Quando você estuda sobre Caim, você vai observar que a marca de Caim, Deus marca Caim para não morrer. Aleluia. Deus está olhando para Caim e está dizendo, ó Caim, tu cometeu um pecado, matou teu irmão. E pelo erro que tu cometeu, todo mundo vai botar o olho no ser. E sabe o que vai querer fazer? Vai querer matar. Mas eu vou botar uma marca, e todo mundo que vê vai dizer, está marcado. Não pode morrer. Aleluia. Está marcado e não pode morrer. Qual que é o meio da igreja? Eu já vou parar por aqui. Qual que é o meio da igreja não ser marcado? A Bíblia diz que Deus diz para o povo de Israel, quer não morrer? Não, eu não quero. Quer ficar vivo? Eu quero. O anjo vai passar hoje à noite e vai matar gente dentro do Egito. E o que eu devo fazer para não morrer? Passar sangue nos umbrais da porta. A Bíblia apresenta que Ezequiel vê um homem com um tinteiro na mão, e aquele homem andava dentro de Jerusalém, e a voz de Deus gritou dizendo, Ezequiel, o homem vai marcar com tinta de sangue aqueles que não irão morrer. O que Deus está dizendo, tu está marcado com o sangue de Jesus. Tu não vai morrer na caminhada, tu não vai parar, não vai desistir, mas tu está marcado para viver, para viver, para viver, para viver, para viver. Paulo está dizendo, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Paulo está trazendo a referência de Cristo, e como já foi dito aqui, Paulo está dizendo de alguém que foi marcado. Quando você estuda, você vai observar que Jesus também foi marcado. A Bíblia diz que marcaram ele. Quando marcaram e colocaram uma coroa de espinho, a Bíblia diz que marcou a cabeça de Jesus. A Bíblia apresenta também que quando chicotearam ele foi marcado pelo chicote. A Bíblia diz que na cruz marcaram a mão, marcaram o pé de Jesus. Ele estava marcado, mas Jesus, ele estava na cruz, e o povo estava olhando e dizendo, se tu é o Cristo, desça da cruz, salva-te a ti mesmo, salva também a nós. Aí Jesus olhou e diz, eu não vou responder, porque eu não salvo descendo, eu salvo permanecendo na cruz. Jesus, ele foi marcado, e eu acho interessante que ele foi marcado para levar uma igreja que não mais sofrerá o dano da marca. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, quando a igreja entrar dentro do céu, o único que vai ser marcado lá não será Abraão, não será Moisés, não será Mateus, não será Sansão, não será Paulo, mas a Bíblia diz que na mão dele vai ter um furo, no pé dele vai ter um furo. E a igreja que sofreu na terra, aí ele diz, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Irmão, padeça, sofra,
mas no céu